Ele tinha pedido para o chefe preparar os pratos que Silvia tanto gostava, e diante dela ele apenas observava como a irmã se alimentava. Dizia que tinha presentes para todos. Na oportunidade, deu uma arma com magia lançada para a própria proteção deles. Irene estava muito satisfeita e imediatamente agradeceu ao irmão, que se sentia bem ao ver que a irmã estava feliz. Por outro lado, teve que se deparar com o mau humor dos jovens Cedric, que parecia não ter perdoado seu irmão mais velho por ter abandonado os deveres de filho mais velho da Casa Atlante. Queria dizer todas as coisas que foi impedido de dizer por muitos anos, e depois de dizer tudo, apenas deu as costas para o irmão Daniel e saiu. Apesar de saber que estava certo se ele achava que ele poderia ter sido menos esquentadinho. Não era apenas Cedric que estava incomodado com a presença de Daniel. O Duque Atlântico também não quis participar do jantar e saiu mais cedo. O clima ficou ruim, mas Daniel arrumou um jeito de acariciar os cabelos da irmã Irene. Ele não queria que nada estragasse a alegria espontânea que a irmã mais nova tinha. Depois de ter recebido a visita do irmão mais velho e comido bastante, Silvia estava descansando em um sofá, enquanto se lembrava do mau humor que Cedric estava, mas mesmo assim aceitou o presente de Daniel. Tinha dado a ela que deveria irradiar luz caso houvesse uma armadilha mágica nas proximidades. E de repente a joia começou a irradiar luz, fazendo com que o outro objeto também irradiasse. Ela foi direto para a gaveta onde tinha guardado uma espada que tinha comprado no dia do festival. Como tudo aconteceu tão rápido, ela já havia se esquecido da espada. Mas naquele momento também não conseguiu observar direito, pois Daniel queria conversar com Silvia. Daniel queria falar sobre o objeto que Silvia enviou junto com a carta, que se tratava do pingente do símbolo curtista. Silvia contou que encontrou alguns homens suspeitos por acaso enquanto estava passeando. Contou que foi então que um deles deixou cair aquele pingente. Assim que ouviu a história, Daniel ficou preocupado, mas Silvia achava estranha, ele tinha acabado de parabenizá-la. Tinha dito que ela era capaz de dominar um talento no nível superior, agora dizia que se preocupava com ela. Mas Silvia não aceitaria desculpas porque queria saber exatamente quem eram aquelas pessoas e se elas estavam envolvidas no trabalho em que ele esteve fora por tantos anos. Era exatamente o que ele tinha ido dizer para ela, parar de procurar por essas peças. Isso era terrível. Porém, Silvia se recusava a dizer que iria continuar procurando até encontrar as respostas. Deixou claro para Daniel que ela sabia que eles eram cultistas e contou que não esbarrava neles em uma rua qualquer. Relatou que no dia do encontro contou que estava caçando demônios na Floresta Vermelha. A cada palavra que Silvia relatava, Daniel sentia o perigo em que a irmã estava envolvida. Ela afirmava que não era fraca e dizia que tinha um espírito. Ao seu lado, com isso, fez com que o rei dos espíritos se manifestasse. E revelou ao irmão que havia feito um contrato com aquele espírito e que ele era incrivelmente poderoso. Por isso, exigia que o irmão dissesse a ela a verdade, mas Daniel se recusava. Insistia que ele deveria cuidar de todo o trabalho sujo, queria apenas que a irmã vivesse e fosse feliz. A protagonista, por sua vez, não estava satisfeita com aquilo, ainda mais depois que o irmão saiu e ficou do outro lado da porta cabisbaixo. Naquele momento, Daniel lembrou de suas palavras quando ia visitar a sua mãe em seu leito. Ela sempre dizia a ele que não importava o que acontecesse, ela sempre protegeria a todos. Também dizia que queria que ele fosse feliz. Agora ele estava dizendo as mesmas palavras e queria que seus irmãos simplesmente entendessem. Silvia sabia que o Daniel estava sofrendo sozinho e em uma situação perigosa. Mas não podia simplesmente ignorar o que se passava com ele e deixá-lo seguir sozinho. A atmosfera mudou. Ela tinha recebido uma encomenda do templo. Depois disso, procurou uma casa de magia para levar a espada antiga para observar se era mesmo algo mágico. Tudo ficaria pronto em 2 dias, mas ela também estava com fragmentos do frasco do veneno. Precisava que observasse a origem e também fizesse uma cópia do frasco. Quando saiu daquele local, o espírito do vento estava satisfeito, achava que poderia se deliciar. Mas quando soube que a degustação por coisas deliciosas deveria esperar, ficou entristecido. Silvia tinha ido novamente à loja de Fidel, que agora estava animado achando que ela quisesse mais alguns ingredientes.
Queria descobrir que tipo de veneno tinha naquele frasco. Infelizmente, aquela não era a especialidade dele, mas conhecia alguém. Porém, à indicação de Fidel, Silvia chegou no local recomendado. Assim que chegou, foi pego de surpresa pela jovem Anne, que ela tinha salvo da última vez. Correu para abraçá-la. A garota estava bem, feliz. Silvia se alegrou em ver que ela estava bem. Assim que o irmão de Anne viu a senhorita que tinha salvado sua irmã, se prestou de joelhos. Ele não tinha palavras para agradecer pelo fato daquela senhorita ter salvo a vida de sua irmã. Depois de um tempo, os dois estavam conversando sobre o frasco e o veneno. Ele disse que olharia, mas não queria nenhum pagamento e estava em dívida eterna com Silvia. Contou para a protagonista sobre a condição da saúde frágil de Anne. Relatou brevemente o fato dele ter passado um tempo na academia de magia e também o fato dele ter que sair pela fraca condição de saúde da irmã. Silvia queria saber se, como ele já tinha se formado na academia, sem nenhum mago podia ajudá-lo. Mas ele relatou que não pode terminar os estudos, pois não tinha quem ficasse com a irmã. De repente, as peças começaram a se encaixar. Ele era um homem sem nome, de 20 anos, e pesquisando ervas medicinais, tinha autoconhecimento em ervas e veneno. Olhou as anotações que estava na mesa e perguntou para ele se estava desenvolvendo algum medicamento. Foi então que tudo se encaixou, mas queria ter certeza se estava certo, por isso perguntou o nome dele. Aquele jovem se chamava Delta e, depois de confirmar, Silvia pediu a ele que aceitasse trabalhar para ela. Dizia que iria designar alguém para cuidar de Anne. Ela entenderia se por acaso ele não aceitasse uma proposta repentina, porém, ele aceitou. Dizia que estava em dívida com aquela senhorita, ele poderia fazer qualquer coisa que ela quisesse. Saindo daquele local, Silvia foi se gabar na guilda dos informantes. Ela dizia para o líder Ken que ela tinha conseguido uma das 3 informações que havia requisitado. Ele achou que ela tinha sido mais rápido do que eles, e isso nunca tinha acontecido. Enquanto ela estava alegre se gabando do espírito do vento disfarçado em sua forma humana, apenas a observava. Silvia queria mais respostas sobre os cultistas, mas agora ele tinha uma proposta diferente para ela. Se aproximou e avisou para Silvia que daquela vez não queria dinheiro como pagamento. Quando o espírito do vento escutou aquele homem dizer que se contentaria se ela fosse o pagamento, não se conteve. Ao ver que o acompanhante de Silvia não gostou, esse apareceu às coisas dizendo que queria informações. Silvia achou estranho ele querer informações sobre ela, mas pediu ao espírito do vento que se acalmasse. Ken contava que eles eram uma guilda de formação, a melhor do continente, mas não tinham nada a respeito dela. Sabiam apenas que de uma hora para outra, ela se tornou de uma pessoa desleixada para uma jovem com hábitos saudáveis. Ele não admitia que houvesse alguma informação naquele mundo que ele não conhecesse. Falou que faria exatamente 3 perguntas e ela poderia responder só as que desejasse. Ela aceitou e quis que ele dissesse mais sobre os cultistas e o que queriam com o irmão dela. Eles contaram que Daniel Atlante entrou em conflito com os cotistas logo depois que se formou na academia. Alguns achavam que ele havia escolhido estudar com o mago Elan por ser um grande inimigo dos cultistas. Ele também estava usando os artefatos para pegar os cultistas. Aquelas informações estavam deixando Silvia bastante surpreendida. O líder da guilda dizia que os cotistas eram pessoas más que sacrificavam animais. No entanto, aquelas notícias estavam trazendo Silvia para umas memórias distantes. Eram memórias, mas para ela, no momento, pareciam bastante vividas. Ken também dizia que ouviu que a razão pela qual a duquesa Atlante estava prestes a morrer era por causa dos cotistas terem amaldiçoado. Ele contou que teve muita dificuldade para descobrir sobre aquele fato e não era estranho que nem mesmo ela soubesse. Ele sabia que era uma informação muito valiosa, mas iria continuar com um acordo que tinha feito. Contou que quando a duquesa estava grávida, os cotistas estavam esperando o momento certo para sequestrá-la. Então, eles tentaram levá-la, mas falharam algumas vezes devido a ela estar sob proteção do Duque Atlante. Felizmente, a duquesa foi capaz de dar à luz a um bebê que nasceu saudável, apesar da doença dela. Para Silvia, agora fazia sentido o motivo pelo qual o irmão estava tão ligado àquele fato. Também era por isso que Silvia não tinha lembranças sobre sua mãe e Daniel ficou muito triste ao falar dela.
O líder da guilda tinha feito a parte dele, agora queria informações sobre Sylvia, e ela estava disposta a responder todas as perguntas. A primeira era sobre a magia que estava usando. Ela contou que tinha emprestado o poder de um espírito e ele liberou a informação de que era uma invocadora. Depois de saber por que ela mudou tão de repente, o que tinha acontecido para ela se transformar em uma pessoa completamente diferente. Ela disse que a pessoa que ela era antes não estava mais agradando, por esse motivo que eles deixaram tudo para trás. No fundo, ela achava que tinha algo a ver com os cotistas, o demônio e o sacrifício nas memórias esquecidas. Com as últimas palavras nas memórias de Sylvia, a protagonista não sabia se queria mesmo continuar investigando. Mas não iria desistir. Poderia finalmente descobrir como chegou àquele mundo e como acabou presa no corpo de Sylvia Atlante. Depois que saíram dali, o espírito do vento viu que esse tipo estava diferente. Notava que a afeição da jovem tinha mudado drasticamente. Ela ainda estava pensando sobre toda a informação que tinha conseguido sobre o irmão e sobre sua mãe. Porém, o espírito do vento faria qualquer coisa para tirar um sorriso de sua invocadora. Dizia ela que se estivesse cansada, poderiam ir juntos em outro lugar. Apontando para um beco, disse que tinha várias pessoas indo para aquele local e queria saber o que era. Sylvia achou estranho o espírito do vento saber sobre um local de jogatinas. Sorrindo, ele dizia que todos só viviam uma vez, por isso era bom quebrar regras às vezes. Também disse que era um bom lugar para se obter dinheiro, deveriam apostar alto e levar todo o dinheiro do cassino. Poderia usar o vento para controlar os dados e a aposta sempre seria ganha por eles. Muito séria, Sylvia queria saber quem tinha ensinado truques sujos para o espírito do vento. Ele explicava que dentro de um cassino, todos entravam sabendo que teriam que enganar uns aos outros, mas ela não achava que era tudo tão simples. Sylphide contava que aprendeu com o antigo invocador, também tinha aprendido regras e a lógica do mundo. Isso fez com que Sylvia pensasse que tipo de invocador aquele espírito teve contato. Ela se lembrou que esse tal invocador também tinha ensinado coisas estranhas, como falar de amor de forma cafona. Depois que conseguiu fazer com que Sylvia entrasse no cassino, mostrou o que estava acontecendo. Ela não conseguia acreditar que naquele local estivesse reunido a pior espécie, apenas a escória. Não é como se apostasse fosse coisa ruim, mas aquelas pessoas eram ruins. Usavam todo tipo de trapaça uns com os outros, até mesmo enganavam os próprios amigos. Sylvia, observando e ouvindo falar sobre o antigo capitão da brigada, tirou suas próprias conclusões. Agora ela sabia que aquele cassino fazia parte das inúmeras ilegalidades conduzidas pela imperatriz. Chamou o espírito e pediu a ele que explicasse rapidamente as regras do jogo. Assim que a Sylvia começou a jogar, parecia encantada e interessada em cada vez ganhar mais. Iria usar aquele dinheiro do lugar sujo para manter seu projeto de conduzir um orfanato. Mas aquela quantidade grande de ganhos que ela estava acumulando chamou a atenção dos representantes do local. Contudo, ela foi chamada para o escritório conversar com o chefe deles. De primeira, ela recusou, vendo que o cara não iria desistir, resolveu acompanhá-lo. Mas deixou claro que deveriam juntar todo o seu ganho, pois ela iria levar cada centavo. Também achou que em algum momento deve ter exagerado no quanto de dinheiro acumulou. Para grande surpresa dela, o chefe que estava esperando por Sylvia era Daniel. Assim que viu o irmão, começou a tirar conclusões precipitadas. De imediato, o irmão não reconheceu Sylvia, pois ela estava se disfarçando com uma magia. Mas ele, como magista, na hora descobriu que aquela presença era falsa e ficou decidido a fazê-la revelar sua verdadeira identidade a qualquer preço. Mesmo se ela usasse uma barreira, ele seria capaz de quebrá-la facilmente. Em certo momento, estava tão decidido a isso que usou 3 círculos mágicos de uma vez. Sylvia, ao ver que estava encrencada, deveria revelar-se o mais rápido. Por isso, tinha que tirar o anel para deixar sua verdadeira identidade revelada. Assim que fez isso, gritou para o irmão que se tratava de Sylvia. Daniel Atlante mal pode acreditar que a Sylvia estivesse em um local daqueles. Admirado com a presença da irmã, perguntou o que Sylvia estava fazendo naquele local. Ela também queria saber a mesma coisa. Apesar de querer dizer que o momento não era oportuno, pois já tinham descoberto que havia um intruso. Daniel estava chateado, pois não tinha conseguido encontrar o que foi procurar.
Mas sua irmã Silvia iria ajudar dizendo que seguraria as pessoas com a barreira enquanto ele continuava a procurar. Com isso, ele conseguiu procurar e encontrou o que estava escondido. Enquanto isso, o espírito do vento chegou com todas as coisas que conseguiu pegar no cofre. Em meu local, Daniel usou um feitiço de teleporte para sair daquela encrenca. Assim, conseguiram partir para um lugar seguro. Aquele era o covil de Daniel. Avisou Silvia que ali estaria a Sal e não queria que ela fosse em lugares tão perigosos como o cassino. Ela contou que estava lá apenas por acaso, não queria que ele soubesse que ela era gananciosa. Mas ele já tinha pedido para que ela não se aproximasse daqueles lunáticos. Silvia não podia acreditar que o irmão ainda estivesse tratando ela como uma criança indefesa. Por outro lado, se sentia triste, achava que era culpado por tudo por não ter aberto o jogo. E agora, mais calma, também conseguiu entender a reação de Cedric. Silvia achava ridículo ele continuar querendo manter segredo de todos. Isso não fazia nem o menor sentido. Não era dessa maneira que ele iria conseguir proteger a todos. Se as pessoas soubessem o perigo que estavam correndo, seria mais fácil para elas tentarem se defender. Ela contou tudo o que sabia e mencionou que os cotistas mantinham a duquesa adoecida. Ela deixou claro que ele não poderia protegê-los mantendo tudo aquilo em segredo, não era assim que funcionava. Silvia se lembrou das vezes que foi repreendida por Cedric por ele achar que ela não estava sendo sincera. E outra vez quando foi totalmente transparente com Irene e deixou mais calma. Dizia que mesmo se no final todos brigassem, sempre tinham que tentar fazer as pazes novamente. Assim, Daniel percebeu que tinha colocado a família em perigo, mesmo com todos os esforços para protegê-los. Deveria ter seguido a sugestão do pai e não se preocupar tanto sozinho e focar nos estudos como próximo chefe da família. Ele tinha a idade de Silvia quando ficou bravo com o pai por estar excluindo ele de tudo. E agora notou que estava fazendo o mesmo com seus irmãos, pessoas que para ele eram tão especiais. Ficou pensando no que Silvia tinha dito para ele. Aquelas palavras incomodavam profundamente. Enquanto isso, de volta à casa de Silvia, ela tinha um pedido para fazer ao mordomo. Era alguém que ela estava contratando, aquele era o contrato feito com Delta. Ela iria ajudá-lo a se reescrever na academia e pagar a mensalidade. Também quis saber como estava a empregada prisioneira na prisão subterrânea. Vicente contou que tinha estado muito quieto ultimamente, ele quis saber o que deveria fazer com ela. Silvia disse que algo aconteceria naquele dia e precisaria da presença da empregada. Mais uma vez, Bel estava pronta para ajudar Silvia. E quando foi confrontar a imperatriz, queria estar devidamente bela, pois tudo aconteceria durante uma festa a deixar no palácio. Para recepcionar a protagonista estavam Travel e Joseph. Notaram como a senhorita Silvia estava radiante naquele dia. E, como sempre, não economizava elogios quando se tratava da beleza de Silvia Atlante. Ela notou que Travel não havia falado nada, parecia estático. O jovem apenas estava recuperando-se, tinha achado a senhorita Silvia muito bela e ficou sem palavras. Mas quando conseguiu expor o que sentia, deixou a protagonista levemente envergonhada.